Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho de qual as minhas perspectivas para o Ibovespa nessa semana após as eleições. Vamos pro vídeo. Bem, caso algum de vocês escute alguns fogos, algumas pessoas gritando, enfim, uma eleição tão acirrada quanto essa e polarizada na questão especialmente social, onde muitas pessoas estavam levantando bandeira para um ou para outro presidente, então vocês podem ouvir algum barulho. Mas, não sendo o caso, vamos passar para o que importa para a gente, que é especialmente nossos investimentos e como ganhar dinheiro com tudo isso. Basicamente, nós vimos nos últimos meses, especialmente também nas últimas semanas, que o mercado ele sim estava muito mais pró-Bolsonaro por algumas questões. E aqui eu vou trazer algumas delas para vocês. A primeira delas era uma perspectiva que o mercado tinha em relação ao fluxo de rendimentos e o fluxo de lucro que as empresas teriam com uma determinada política econômica e social que já estava vigente. Ou seja, era muito mais fácil ali para as casas de análise e para os investidores olharem para uma determinada empresa e considerar, se mantivermos o mercado da maneira que ele está, é muito possível que o lucro ele continue perseguindo esse mesmo caminho que ele estava seguindo antes. Não havendo essa situação, ou seja, pelo fato de o Lula ter sido eleito, esses panoramas eles foram quebrados e, consequentemente, os investidores eles vão ficar muito preocupados com questões sociais e econômicas que vão ser implementadas pelo novo governo. E tudo isso vai sim levar o mercado de ações nesse final de ano aqui de 2022 a ter oscilações muito grandes. Por que disso? Porque primeiro, nós não sabemos o que o novo presidente ele tem de perspectivas para o mercado. Além disso, nós sabemos por um histórico já do PT no governo brasileiro que algumas questões sociais, especialmente ligadas à educação, são muito fortes e, consequentemente, para que essas atitudes possam ser tomadas, muitas vezes algumas empresas públicas elas pagam esse preço, ou seja, para que você consiga estabelecer um determinado fim social, por exemplo, um FIES, você precisa desse orçamento, você precisa tirar esse orçamento de algum lugar e algumas empresas públicas acabam pagando dividendos ou algumas questões ali podem ser influenciadas. Então, voltando ao que nos importa, como ganhar dinheiro em tudo isso. Eu enxergo hoje uma situação bem clara de que as empresas estatais, a partir do dia 31, ou seja, amanhã, elas vão começar o dia caindo muito. Por que disso? Porque nós vimos no mercado que quando o Lula ele teve uma virada ali de votos, de expectativa de votos, a bolsa ela amargou uma queda muito grande. Petrobras foi uma das que mais teve queda, também o Banco do Brasil no único dia, as duas caíram praticamente 10%, puxando-se um índice bastante para baixo. Já outras empresas, especialmente ligadas à educação, como a Educ, que é a Ser Educacional, enfim, algumas empresas que nós temos no setor educacional, elas foram sim bastante valorizadas nesses últimos tempos, especialmente por conta das expectativas de voto. Agora que esses votos eles foram concretizados e finalmente nós descobrimos que o novo presidente do Brasil pelos próximos 4 anos será o Lula, essas ações provavelmente elas terão esse caminho de alta bastante acelerado. Agora, olhando para uma questão macroeconômica brasileira, é muito interessante da gente enxergar que talvez o Paulo Guedes ele não permaneça mais à frente do Ministério da Economia e isso dê espaço para um novo ministro e esse ministro ainda não tendo sido nomeado e enfim, talvez não tenha ali uma noção exata de qual será o ministro indicado pelo Lula, muitas questões econômicas do Brasil elas vão ficar um pouco com uma sombra, ou seja, nós não temos a real noção de o que vai acontecer, qual que vai ser a política que esse ministro da Economia vai implementar. Claro, nós temos a questão do Banco Central, que ela foi bastante colocada, que foi a autonomia dada ao Banco Central, que conseguiu fazer frente às questões inflacionárias, subiu os juros antes de todos os outros países, também é muito provável que acabe reduzindo os juros antes de todo mundo, e isso sim pode dar uma certa tranquilizada no mercado, não nesse primeiro momento, um pouco mais para frente, talvez ali no começo de 2023. Quais são as minhas reais expectativas para o dia 31, ou seja, o dia seguinte a essas eleições extremamente polarizadas?
uma queda generalizada na Bolsa de Valores, especialmente em empresas estatais. Por que eu falo isso? Novamente, algumas questões sociais bancadas ali por essas empresas vão fazer sim em frente ao governo, em frente à política de governo do Lula, e isso vai fazer com que investidores internacionais e domésticos e também as pessoas físicas, na medida do patrimônio de cada qual, retirem alguma parte desse valor da bolsa. Algumas pessoas hoje conseguem ter bastante lucro, porque se nós nos recordarmos, há pouco tempo atrás, por exemplo, Petrobras estava na faixa ali dos seus 25, 26 reais, hoje está para mais de 30. Banco do Brasil, mais ou menos também essa mesma ideia, estava ali perto dos seus 28, já chegou acima dos 40 reais. Temos, enfim, outras empresas bastante interessantes também ligadas a esse setor, como o Banco do Brasil Seguridade, que é muito provável também que venha a sofrer um pouco com essa queda, que eu enxergo. Agora, empresas relacionadas a commodity, mais uma vez, para quem não assistiu meus últimos vídeos, especialmente da Petrobras e da Vale, por favor, deem uma olhada nesses vídeos. Eu vou deixar aqui no card cada qual, para que vocês tenham a real noção do que eu quero dizer, que essas empresas elas já deviam ter caído. Não por conta dos fundamentos, as empresas elas rodam muito bem. Eu enxergo a Petrobras bastante saudável nos seus balanços, bastante protegida em questões estatutárias, em questão de paridade do dólar que tem o petróleo, enfim, questões que eu não consigo enxergar que o próximo presidente ele vai conseguir mexer com alguma facilidade, especialmente porque existe uma previsão de que se nós alterarmos a paridade do dólar com o petróleo, a União, ou seja, o governo federal, ficaria obrigado a indenizar a Petrobras por esses prejuízos. E eu não acredito que num governo ligado extremamente a questões sociais vá querer pagar milhões ou bilhões de reais para a Petrobras só para dizer que tirou uma paridade que faz sim muito bem para o nosso mercado. Por quê? Porque nós temos uma lei que é cara a todo mercado, que é da oferta e demanda, e se a demanda ela está em dólar, por que não praticar nesta moeda? E ainda, considerando que o dólar é uma moeda forte, é uma moeda muito valorizada, por que não manter o preço do petróleo, ou seja, manter o nosso produto valendo muito mais lá fora, ou seja, valendo exatamente o que o dólar vale lá fora, e não onerar excessivamente, não o governo brasileiro, mas sim as pessoas que acabam pagando por isso por meio dos impostos. Enfim, esse valor ele acaba tendo que sair de algum lugar e normalmente é dos mais pobres, são das pessoas das classes mais baixas, que acabam suportando muito disso na ponta final. E se você quer saber minha real opinião do que vai acontecer com a bolsa, especialmente nesse mês de novembro que vai se iniciar, nesse dia 31 de outubro que encerram as eleições, começa o primeiro pregão ali onde nós teremos uma perspectiva de qual será o nosso presidente para 2023 e, enfim, para o seu mandato de 4 anos, eu particularmente acredito numa bolsa lateralizada e com viés de queda. Não acredito, particularmente, que as empresas elas vão performar diferentemente do que elas estão performando. No entanto, eu enxergo que lá fora o risco que o Brasil apresenta, talvez os investidores não considerem colocar o dinheiro aqui dentro. Não quero dizer que as empresas elas vão deixar de lucrar. Na verdade, eu acredito que a longo prazo, talvez olhando ali para 2025, os investidores vão perceber que as empresas elas vão continuar assim dando lucros recordes. A nossa bolsa de valores está em PLs ridículos de baixo. Nós encontramos ali, descontando Vale e Petrobras, alguma coisa em torno de 7, 8 vezes PL, e a nossa história é de estar sempre acima de 10. Então, eu consigo enxergar uma bolsa de valores muito descontada e que permanecerá dessa forma por uma questão não financeira, mas sim uma questão de imagem que o Brasil e as empresas brasileiras têm lá fora, especialmente as estatais, que são as que puxam muito do nosso índice para cima. Claro, se nós considerarmos ainda empresas, como eu comentei, de commodity, eu não acredito que elas vão conseguir sustentar o índice nesse valor de preço. Então, eu enxergo uma bolsa de valores para fechar ainda 2022 na casa ali dos seus 110, 105 mil pontos, mais ou menos nesse intervalo é o que eu considero. E para o ano que vem, eu prefiro enxergar um pouco as políticas macroeconômicas que vão ser postas à mesa, tudo aqui e os ministros que vão ser também colocados ali, para que a gente tenha uma real noção do que vai acontecer e de quais são as políticas macro e microeconômicas que vão ser implementadas. E você, espero que tenha
conseguido passar por essa eleição de uma forma até que tranquila. Eu sei que ela foi extremamente polarizada. No entanto, aqui no canal, e assim como eu quero que você enxergue isso na Bolsa de Valores, o nosso único objetivo é o lucro, é um rendimento, um dividendo no nosso bolso. Não considere questões políticas e sociais para investir. Qualquer questão emocional deve ser posta de lado e você deve enxergar a bolsa de forma objetiva, com dados e estudo da empresa ou das empresas que você está querendo investir. Falando um pouco de fundos imobiliários, qual a real expectativa que eu tenho para eles? Eu particularmente enxergo os fundos imobiliários estagnados na faixa ali dos seus 2.900 a 3.000 pontos, pelo menos até o final desse ano. Porque disso, muitos fundos imobiliários, especialmente os de tijolo, já estão descontados, especialmente por uma questão macroeconômica de juros bastante altos. Só que eu enxergo que a revalorização ou a reprecificação dos imóveis que estão dentro do portfólio vai trazer uma valorização muito alta para a cota, e o PVP, até chegar, até acompanhar, vai demorar um pouco, e isso faz com que a bolsa de valores possa ter uma certa depreciação. O que eu quero dizer com isso? Imagina você tem um fundo de tijolo que hoje vale R$100, pelo menos o PVP é esse, e ele é revalorizado para 110. Até o valor da cota no mercado chegar a esse 110, eu acredito que ele vai ficar muito descontado por um bom tempo. Claro, os investidores vão perceber, conforme a queda de juros for vindo e a segurança do portfólio se mantiver, que os fundos imobiliários são extremamente seguros e de uma previsibilidade que o governo não consegue interferir de uma forma tão contundente. Se olharmos para a questão da tributação de dividendos ou rendimentos, os fundos imobiliários, a meu ver, já estão fora dessa lista e não vão ser tributados. Agora, as ações, nós já sabemos, tanto Lula quanto Bolsonaro já tinham dito que é muito provável que essa tributação deve vir. Não sabemos ainda quando, não sabemos realmente se ela vai acontecer. No entanto, acontecendo, eu vou trazer notícias aqui para vocês e por hoje é isso. Espero que você fique bem, faça bons investimentos e precisando de alguma coisa, conte sempre comigo. Então, muito obrigado, por hoje é isso e tchau!